Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre pântanos. Diferentes de rios e lagos, os pântanos são uma zona de transição, ou seja, ele é considerado um ecótono, que é essa zona de transição entre a terra firme e a água. Os pântanos, eles geralmente se formam em áreas de baixa altitude, com declividade quase nula. A geologia local costuma apresentar solos de sedimentação fina que são altamente impermeáveis, impedindo que a água escoe rapidamente para o lençol freático. Então, geralmente são em áreas de planície. E eles podem surgir por inundações desses rios e a elevação do lençol freático em áreas costeiras onde a água doce encontra a barreira da maré. O solo do pântano é frequentemente anóxico, ou seja, pobre em oxigênio, com a decomposição da matéria orgânica sendo muito lenta. Cria uma camada então densa de turfa e lama, rica em nutrientes, mais ácida. Então aí no jogo a gente tem, né, essa área de pântano formando toda essa baixada aqui, ali perto da cidade de Saint-Denis e Rhodes, e a gente consegue ver essa grande quantidade de matéria orgânica dentro dos pântanos. Os alligators são os animais símbolos desses pântanos, né, nos Estados Unidos, e no jogo a gente tem a representação desses animais aí também, que foram caçados, né, pelo seu couro, fazer as carteiras, cintos, sapatos, e quase foram extintos ali em determinada época. E eles são encontrados nessas regiões do jogo, então eles ficam ali nas regiões pantanosas. A maioria das vezes encontramos esses alligators ou jacarés americanos no jogo, é chamado de jacaré americano, mas tanto faz cada um como o outro nome. Encontramos eles tomando sol, porque são animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam do sol para poder regular a temperatura do corpo. E quando o sol o esquenta muito, né, sua temperatura chega a uma temperatura mais elevada, ele pode acabar escavando algumas regiões ali para poder que a lama, né, faça com que a temperatura baixe novamente. A tartaruga, né, que aparece no jogo, na verdade é a única, ela é uma tartaruga mordedora, então ela pode ser considerada um cágado, né, de água doce. E ali ela consegue tirar uma mão de uma pessoa facilmente por conta daquele bico, aquela imagem que passou anteriormente. E no jogo retrata o biquinho dela exatamente como é no original, e ela pode também ser encontrada nessas regiões de pântanos. Outra coisa interessante sobre os pântanos é que eles não podem ser considerados brejos porque a sua vegetação ela é mais densa e lenhosa. Então aí nessa região a gente encontra bastante árvores e arbustos que são lenhosos, e geralmente eles têm adaptações para sobreviver dentro desse tipo de ambiente, ou seja, algumas raízes que ficam aéreas, né, que conseguem entrar em contato com o ar para não serem encharcadas totalmente, e também em algumas outras regiões, outras adaptações a esse tipo de ambiente que tem uma grande quantidade de água durante todo o ano. Então o pântano ele raramente é totalmente seco, ele tem uma água ali que é mais abundante durante uma época do ano, mas a água sempre flui dentro dessas regiões. E também dentro do jogo a gente encontra essas grandes árvores, né? São símbolos dos parques, alguns parques americanos, como no caso dos Everglades, né? Que tem grandes árvores também lá. E aí a gente pode ver então toda esse detalhamento, né, criado pela empresa para representar bem os pântanos dentro dessas regiões. As coisas também que acabam interferindo nesses pântanos é a interferência humana dentro dessas regiões. No jogo a gente pode encontrar essa interferência, algumas vilas são criadas próximas a esses pântanos, então as populações acabam caçando esses jacarés, pegando seus ovos, caçando ou pescando animais que esses jacarés podem se alimentar nessas regiões, e aí a gente tem a formação desses ninhos, né, que os jacarés acabam depositando esses ovos com a matéria orgânica ali desses pântanos. Então a gente tem bem representado no jogo também esse detalhamento desses ninhos dos alligators ou jacarés americanos dentro do jogo. Também a poluição que acaba vindo das grandes cidades que estão próximas ali, como Saint-Denis no jogo, que acabam também interferindo nesses ecossistemas, que são ecossistemas mais costeiros ali, né? E por serem mais costeiros, eles acabam colocando porcos, né, com muito mais facilidade nessas regiões,
que acaba trazendo poluição ali dos navios. A gente consegue, próximo às cidades, encontrar esse óleo na água, né, que forma uma camada, que a gente consegue observar bem aí na imagem. Esse óleo acaba, né, contaminando então essa região ali, interferindo na vida desses animais. Então a gente tem uma região mais feia aí e uma região mais bonita. E também a gente consegue ver uma diversidade maior de animais dentro dessas regiões do próprio jogo, conforme a gente deixa, né, os grandes centros. Então é isso o vídeo de hoje. Recomendo que vocês se inscrevam aí para mais vídeos assim. Compartilhem também, deixem um like, comentem, pra gente poder engajar. E é isso. That's all, folks.